Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, é o seguinte, a repercussão é muito grande, a putaria, a sacanagem, a ladroagem que fazem em cima do Vasco. Então a gente vai mostrar agora aí o presidente da Federação do Rio de Janeiro, o senhor Rubens Lopes. E veja uma entrevista que ele fez a um dos canais aí, de youtubers, por que o Vasco está sendo roubado. Isso é retaliação contra o Vasco. Está aí nas palavras do próprio Rubens Lopes, citando o Vasco da Gama. O Vasco é o time que está aí contra tudo esses direitos de transmissões que beneficiavam o Flamengo, né? Principalmente ao Flamengo e ao Fluminense. E o Vasco, através de outros órgãos, né, de internet e televisivos, conseguiu os seus direitos como mandante dos seus jogos para transmissões independentes. Veja aí por que o Vasco está sendo tanto roubado no Campeonato Carioca. E o Vasco optou por fazer um contrato aí com uma televisão, com outra televisão. Nós precisamos conversar sobre isso. Isso é um tema que certamente vai ser preciso ainda ser ajustado. Nós tomamos conhecimento disso não por intermédio do Vasco, tomamos conhecimento por intermédio da própria televisão, né? Da própria televisão. E foi a TV Globo que teve a gentileza de nos comunicar, olha, fomos procurados pelo Vasco e tal, e vamos transmitir esse campeonato assim, assim, assado. Mas ainda vamos ter uma rodada para nós negociarmos isso, para nós entendermos melhor como isso vai acontecer. Meus amigos, é surreal o que vem acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acredito, eu estava falando com um amigo aqui agora, depois que o Eurico Miranda veio a falecer, o Vasco virou uma verdadeira bagunça, virou uma verdadeira zona. Ontem a gente mostrou o vídeo, o Pedrinho tomando um cala-boca de Josh Wander e da 777 Parques. O Pedrinho ficar calado, ficar no seu devido lugar, não se intrometer na Vasco SAF, no futebol do Vasco da Gama. O presidente ficar quieto, o próprio presidente do clube ficar calado, praticamente tomando uma intimação daqueles vagabundos lá dos Estados Unidos, que foi entregue a esses picaretas, a esses vagabundos que agora se sentem realmente donos, principalmente do futebol do Vasco, onde o presidente do clube não pode fazer nada, gente. E ainda toma um cala-boca desse vagabundo, desse picareta chamado Josh Wander. Esse é o Vasco. É por isso que a gente fala, Eurico morreu, gente, virou uma zona, virou uma sacanagem. E veja o que acontece dentro do Vasco, no caso dessa empresa de merda que está dentro do clube. O Vasco não tem representação, o Vasco não tem representatividade dentro dos bastidores de FERJ, de CBF, é onde eles fazem o que bem entender com o Vasco. O Vasco não tem representantes à altura, principalmente lá da época de Eurico, que dificilmente isso iria acontecer. O Vasco toma tapa na cara de todo mundo e aceita essa sacanagem. Então veja, para terminar o vídeo aí, os grandes jornalistas do cenário esportivo brasileiro falando que o Vasco está sendo roubado
no Campeonato Carioca de 2024. É uma das maiores sacanagens do futebol a uma instituição centenária, sagrada e gigantesca como o Vasco, sendo assaltado na cara de pau pela arbitragem, recebendo uma retaliação da FIERJ devido a direitos de transmissões do Campeonato Carioca. Veja aí, para a gente terminar o nosso vídeo, e a que ponto chegou o Clube de Regatas Vasco da Gama, onde foi entregue, praticamente doado a uma empresa filha da puta, desgraçada, que lava dinheiro dentro do clube, ganha dinheiro em cima do clube e fica por isso mesmo. E fica nessa situação aí, ó, sendo eliminado do campeonato porque foi roubado na cara de pau pela arbitragem daqui do Rio de Janeiro. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã aí, de sexta a todos, e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço. Fala, meu povo. Olha, todo torcedor de time de futebol sempre reclama que o clube dele é prejudicado pela arbitragem. Não tem um que não reclama. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O clube de futebol mais prejudicado nesse país chama-se Vasco da Gama. O que fazem com o Vasco é um absurdo. Ontem, então, foi surreal naquele empate do Fluminense. Aquele pênalti na falta, que o jogador espalma a bola, é uma vergonha. Foi da outra vez também que São Januário foi punido, e aí um juiz aí de um tribunal do Rio de Janeiro não liberava mais São Januário. Parece que tem uma força oculta, gente, que impede o Vasco de crescer, de melhorar, de sair do buraco. Parece que é gente que empurra o Vasco para baixo. É um absurdo o que fazem com o Vasco no Rio de Janeiro. E pode me xingar, eu penso isso mesmo, enfim. Vasco da Gama, agora vai só a colocação minha. Agora, lance do jogo, a gente interpretou aqui. Agora, minha visão a respeito do Vasco. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca pela arbitragem. Os árbitros tiraram o Vasco do momento mais importante do campeonato. Aí o Vasco tem razão de reclamar. O Vasco foi retirado da parte decisiva do campeonato pela arbitragem nos últimos jogos. É um fato. É demonstrado. Você vê os lances e comprova o que aconteceu. O Vasco foi atropelado pela arbitragem nesse campeonato. Agora, do jogo de ontem, é a minha visão. O Vasco jogou melhor, mereceu ganhar. Ponto. O Fluminense ainda está longe de ser o Fluminense, que precisa ser, já para dia 22, jogar a primeira decisiva da Recopa. Então o Fluminense ainda não está naquele nível de Fluminense. Precisa chegar rapidamente nisso. Agora, o Vasco foi sacado das finais do campeonato por conta da arbitragem. Não tenho dúvida disso. O campeonato estadual, todos os campeonatos estaduais são uma bosta. O torcedor está puto, não está nem aí, não quer assistir o jogo, tá de saco cheio. Não, continua, leva aí mais 3, 4 meses. Aí chega no final do campeonato, jogador machucado. Chega no brasileiro, jogador machucado. Por quê? Porque jogou a caralha do estadual. Que ainda tá em contrato essa merda, que depois de 3 rodadas tem que botar o time titular em alguns campeonatos estaduais, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Se obriga os caras a fazer isso. O presidente do clube, o dirigente do clube, ele vai lá e assina essa merda. E depois, quando chega em julho, aí o jogador dele se machuca, ele vai lá na empresa. Porque o calendário é o caralho, meu irmão. Porque o gramado é o caralho. Você que vai lá e arruma a porra do gramado. Ou você que vai lá e fala, eu não vou jogar nesse gramado. Ué, se a responsabilidade não for sua, então você vai lá e diz que você não vai jogar. Agora, você vai lá, assina a merda toda, bota o dinheirinho no bolso, se predispõe a jogar essa merda. Todo ano é uma merda. E não muda nada. Desculpa, irmão, mas assim, a impressão que o torcedor tem, e eu também, é que alguém tá ganhando muito dinheiro, né? E esse dinheiro não deve ser legal, né? Porque ele não deve estar indo pelas vias normais. Porque não é possível que vocês se submetam ao ridículo de serem os dirigentes que aprovam isso e que mantêm isso ano após ano. Não é possível. Ou vocês gostam de ser otário, ou vocês fazem questão de deixar um legado de um trabalho de bosta, ou vocês não têm culhão, ou vocês têm rabo preso. Se os clubes tivessem um pingo de organização, a CBF não mandava em porra nenhuma. Eles faziam uma liga e mandavam a CBF tomar no cu. Se a CBF está mandando, se as federações estão mandando, é porque esses clubes são um bando de pau mandado que assinam o que tem que assinar. Porque na hora que tem que assinar, vai lá todo mundo e assina, gente. Aí chega no final do ano, vem encher o saco. E você, torcedor, cai. Meu irmão, nós estamos no dia de 14 de fevereiro. Passou 1 mês e meio do ano. Nós não temos um jogo de futebol. Não tem um jogo de futebol. Alguém tem que fazer alguma coisa. O torcedor tem que fazer um boicote. Não vai no estadual, estádio público zero. Não dá para assistir isso aí que a gente assistiu no Maracanã hoje.
Não tem condição, gente. Todo mundo aqui discutindo o quê? A porra de um campeonato de merda, com gramado de merda, com jogo desinteressante, com juiz de merda, com VAR que não enxerga. Alguém está ganhando dinheiro e não tem que ganhar. Porque quando tem alguma coisa muito errada e ninguém faz nada, é porque alguém está ganhando dinheiro. Então tem alguém ganhando dinheiro no futebol brasileiro. Alguém, muita gente, tá? Ganhando dinheiro no futebol brasileiro para deixar o futebol brasileiro uma zona. Não é possível. Mas nesta edição do Campeonato Carioca, a gente precisa dizer também, o Vasco está sendo garfado. Garfado? Garfado. Essa é uma palavra forte. Mas que é intencional. Mas prejudicado sistematicamente, o Vasco jogou 8 jogos no campeonato. Em 4, dá pra gente dizer claramente, até com divergências, que foi prejudicado. Não, tudo bem, mas isso não significa que foi intencional. Não sei. Coincidência? Não sei se existe. Pegou pesado. Coincidências existem? Não, mas acho que existe. O ponto é, agora vamos ao factual. O Vasco, na estreia contra do campeonato, vence o Boa Vista e tem uma cotovelada no Capasso que é absurda. E abre a cabeça do Capasso e o jogador do Boa Vista não tomou nem cartão. Mas, salvo engano, não tinha VAR ainda. Sem Né? o Não VAR tinha, ainda, né? Esse sem, ainda não tinha VAR. Sem né? VAR, mas Se abre a cabeça do cara. Biner, Dependendo da o cara sai circunstância, não precisa nem do VAR. Olha lá. um corte Mas alguém gigante. precisa ver se não tem VAR. Não, o árbitro estava de frente. O árbitro estava não era. O árbitro viu e não quis expulsar. Não estava encoberto, fez vista grossa. Tava com visão pro lance, abriu a cabeça, saiu ensanguentado. Para poder opinar. Pois é, aconteceu. Contra o Bangu, a expulsão do Jair é um negócio esdrúxulo. Esse a gente pode perguntar para todo mundo. Merecia expulsão? Merecia. Ninguém vai concordar que merecia expulsão. Expulsou, não manteve critério, poderia ter expulsado outros jogadores do Bangu, não expulsou. Vasco prejudicado. Contra o Nova Iguaçu, outros absurdos, porque foi uma conivência com a violência do Nova Iguaçu, outros jogadores também poderiam ter sido expulsos. O Vasco perdeu esse jogo até merecidamente, no aspecto técnico não jogou para vencer, mas foi prejudicado. E agora, novamente, no balanço ontem, o Fluminense até reclama de um lance do Vamos mostrar. toque no braço do Medel, mas no fim das contas, para mim, o Vasco foi muito prejudicado. Novamente. Então tem acontecido sistematicamente. Quando um clube emite a nota, geralmente a gente vai, isso aí de novo, quando o clube não é favorecido. Mas o que está acontecendo com o Vasco lembra muito o que aconteceu com o Botafogo em 2022, em que também foi sistematicamente prejudicado. Aí podemos ligar os pontos com o que a diretoria da FERJ pensa sobre SAFs,